Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Política do Bom Senso. E hoje eu tenho um prazer imenso de falar daqueles que nos enchem de orgulho e dá um baita aperto no coração de saber que nós somos brasileiros. Que ainda? Os atletas? Não, tô falando dos nossos parlamentares. Em regimes democráticos, a gente sabe que a vontade da maioria é a que deve ser levada em consideração. Em comunidades pequenas, isso é muito fácil. Põe todo mundo lá em reunião, em assembleia, todo mundo vota, dá a sua opinião, no final a gente contabiliza, passa a régua, a vontade da maioria é a que deve ser levada em consideração. Até aí, muito fácil, muito simples, a teoria é bonita. A questão é como fazer isso em comunidades muito grandes ou em países continentais, como é o caso do Brasil. É para resolver esse tipo de problema que o Brasil adotou a democracia indireta. Segundo o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, todo o poder emana do povo e é exercido por meio de seus representantes eleitos. Então, a sociedade brasileira elege pessoas e essas pessoas são responsáveis por tocar o barco. Assim, a gente fica livre para trabalhar e cuidar das nossas vidas. Mas quem são eles? Quem são esses tais representantes? Eles são os políticos eleitos e os integrantes do Poder Judiciário, que são, na maioria, concursados. Cada um tem a sua competência e hoje vamos falar especificamente do Poder Legislativo, sendo eles os vereadores, os deputados estaduais, os senadores, os deputados federais e os deputados distritais. Normalmente você vê bastante eles na TV falando, dando opinião, criticando a ABC por dois motivos. Primeiro, porque a função dele é falar, eles são parlamentares e parlamentar vem da palavra parlare em italiano, que é falar. E em segundo, porque eles são a grande maioria da classe política. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um prefeito, como toda a cidade, e 55 vereadores. No menor município do país, você vai ter um prefeito e pelo menos 9 vereadores. Você consegue ver aí que tem muito mais integrante do Poder Legislativo do que do Poder Executivo. E eles têm essa grande quantidade porque eles representam o povo. Logo, a quantidade tem que ser proporcional ao povo. É por isso que quanto maior a população, maior a quantidade de vereadores, de deputados estaduais, deputados federais. E eles são muitos e eles falam, como o nome fala, parlamentar, eles falam para representar a população, a vontade do eleitor. Em off aqui. Eu sei que no Brasil a gente está na mais alta crise de identidade política e representatividade. As pessoas não se veem representadas em quem votam. Eu sei de tudo isso. Aqui eu só quero trazer um pouco da teoria, mas eu sei que a prática é bem lamentável. Então, são esses eleitos que vão se reunir em assembleia, vão ouvir os projetos, vão dar as suas opiniões conforme a vontade do eleitor e, enfim, passa a régua, contabiliza e aí se forma a maioria. É isso que é a democracia indireta. Se vocês assistiram o vídeo de competências que nós já fizemos, vocês podem lembrar que eu disse que o poder é dividido em pelo menos 3 esferas, 3 andares de poder: o municipal, o estadual e o federal. O poder legislativo também. Nós temos aqui embaixo os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. O Distrito Federal é meio que uma cidade barra estado, então ela vai ter deputados estaduais e vereadores no mesmo cargo, são os deputados distritais. E o que faz toda essa galera, né? Afinal das contas eles recebem um salário muito gordo, tem que fazer alguma coisa, né? Em tese eles têm a função bem típica, que você perguntar para qualquer pessoa na rua, eles vão falar: o que faz um deputado federal é fazer leis. E não está errado, realmente um deputado federal faz lei, um deputado estadual faz lei e um vereador faz lei, só que eles também têm outra função, que é tão importante quanto, que é fiscalizar o poder executivo. Nós vamos por partes, vamos falar primeiro dessa parte de fazer leis. Eu falei para vocês que nós temos 3 divisões: municipal, estadual barra distrital e federal. Se cada um fizer uma lei, não vai bagunçar tudo, porque a lei vale no território daquele poder. Então todos os municípios estão em algum estado, todos os estados estão na União. Não vai dar conflito? Sim, e é por isso que a Constituição fez o seguinte: para cada território, uma competência, ou seja, você pode fazer ABC, o outro C, D, E, e o próximo F, G, H. Dessa forma, você não vai ter conflitos em tese, mas a gente já mostra aí que daqui a pouco vai ter conflito sim. Vamos começar falando sobre os municípios, são os mais próximos da gente. Eles falam sobre assuntos locais, de interesse local, como é o caso do plano diretor,
que nada mais é você mapear a cidade onde você vive e dizer: aqui é residência, aqui é comércio, aqui é indústria, essa área aqui vai ser de interesse civil, interesse público, essa aqui vai ser mista, etc. Isso quem faz é um vereador. O vereador também fala sobre IPTU, quem paga, qual é a alíquota, quem está isento, e também fala, no caso de São Paulo, sempre puxando um exemplo para minha cidade, a fila do sommelier da vacina, né? Foi promulgada uma lei aqui dizendo que quem vai escolher vacina fica para o final. Isso tudo é assunto local e quem fala sobre assunto local é o vereador. Vamos falar agora sobre o federal. Danilo, você esqueceu o estadual. Eu sei, foi proposital que eu pulei para dele e você vai ver por quê. As competências do poder federal estão escritas no artigo 22 da Constituição. São mais ou menos uns 39 incisos dizendo o que pode e o que não pode ser legislado pela União. Dentre essas, vou trazer aqui 3 exemplos só para a gente ilustrar. Nós temos serviços postais. Então, quem fala se os Correios têm monopólio ou não dos serviços postais, ou se até mesmo ele deve ser privado ou público, é o Congresso Nacional. Crime penal, também quem diz o que é crime, qual que é a pena, o que não é crime, é o Congresso Nacional. E também o que deve ser ensinado nas escolas, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação. Todos esses 3 são competências do Legislativo Federal. Se alguém de baixo falar, vou fazer uma lei falando que agora pintar rua é crime, vamos dizer que um vereador faça isso. Não pode, é inconstitucional, porque a competência disso é do Congresso, porque senão vira conflito, como eu tinha falado para vocês. Vamos então para as competências estaduais. Eu pulei porque você vai ver que vai ficar mais fácil. Qual é a competência de um deputado estadual? É toda aquela competência que não é municipal nem federal. A gente chama isso de competência residual. É uma competência meio que negativa. O que não for de A nem de B é seu. Todo mundo fala, então ele pode muita coisa. Eu particularmente acho muito difícil imaginar uma competência residual. Vou dar um exemplo para ilustrar a minha dificuldade de compreensão. A internet, ela não existia em 88 quando a Constituição foi feita, então não tem como estar lá na competência originária. Então você para e pensa, não, é competência estadual. Mas não, as pessoas defendem que a internet está englobada em telecomunicações, que é competência federal. Então se você parar para pensar um pouquinho, fica difícil achar uma competência residual. Sempre você vai poder encaixar nas outras competências, municipais ou estaduais, ou federais, perdão. Isso faz com que normalmente tenha alguns conflitos, como eu tinha falado antes. Né? Por ser uma competência negativa, fica difícil imaginar. O exemplo que eu tenho aqui na cidade de São Paulo, é proibido criar galinha, por exemplo, no perímetro urbano. Pois é proibido você ter uma granja com criação aqui na cidade. Mas o Estado fez uma lei dizendo que, sim, você pode criar galinhas nos municípios. E aí fica a questão, pode ou não pode? Esse tipo de conflito não colabora em nada para o progresso da nossa nação. Aliás, aqui, entre parênteses, um exemplo que me chamaram a atenção aqui no estúdio foram os feriados estaduais que foram antecipados pelo governador. Tá certo que a gente está falando de executivo agora, mas só para ter noção de como é bagunçada essa relação município-estado, o estado antecipou alguns feriados e a cidade de Santos falou, não, aqui continua dia útil. Bagunça, isso causa indignação e confusão em quem? Nos políticos? Não, na gente cidadão. Brasil. Enfim, passado tudo isso, vamos pensar o seguinte, como surge uma lei? Ela pode ser por iniciativa própria, o deputado, o vereador falar, vou falar sobre tal lei, vou propor o dia do cameraman, o dia da caneca, enfim, ele pode por si próprio fazer um projeto de lei, ou também tem a iniciativa popular, as pessoas se mobilizam, a sociedade civil organizada se mobiliza, faz um abaixo-assinado e traz para o presidente da casa, e aí ele põe em votação. Esse pôr em votação a gente chama de processo legislativo. É como que aquele PL vai andar até se tornar uma lei, ou ser vetada ou ser reprovada lá no fim. Nesse meio do caminho, ele passa por um monte de comissão. Comissão são pequenos grupos de deputados, de vereadores que vão discutir sobre determinado tema. Você tem a Comissão de Educação, a Comissão de Violência Doméstica, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, onde todas passam, que é para ver mais ou menos o seguinte, essa lei contraria uma lei já existente? Ela contraria a Constituição Federal? Enfim, passada pela CCJ, normalmente ela vai para o plenário.
O plenário são todos os integrantes do Congresso, da Assembleia ou da Câmara. E aí, o projeto aprovado vai para o poder público executivo, o prefeito, o governador ou o presidente, que aí tem a opção de vetar ou sancionar a lei. Outra função também tão importante quanto fazer lei, eu já falei para vocês, é fiscalizar o poder executivo. Como assim? Vamos dar um exemplo para a gente deixar bem claro o que nós estamos falando. Recentemente foi votado o orçamento de 2022, aquele que tinha o fundão eleitoral lá como um jabuti, ninguém percebeu. Mas enfim, votou-se o orçamento de 22. Ano que vem esse orçamento tem que ser colocado em prática. E quem fiscaliza se aqueles X bilhões foram para a educação? Senadores e deputados federais. E o que acontece se aqueles bilhões que seriam destinados para a educação não foram destinados para a educação? Esses deputados federais e senadores têm a função de fiscalizar, direta ou indiretamente. Indiretamente, eles analisam a irregularidade, e encaminham uma denúncia para o órgão competente, que é o Ministério Público da União. Ou eles também podem fazer o seguinte: coletar assinaturas no Senado, no Congresso inteiro e fazer uma CPI. Aliás, nós já fizemos um vídeo sobre CPI, dá uma conferida lá. Outro assunto também muito importante sobre o poder legislativo é o seguinte: como que eles são eleitos? Como é que eles aparecem por lá? Primeiro aqui quero compartilhar com vocês que o pessoal que mora em Brasília reclama muito das pessoas que reclamam de Brasília, né? Eles falam que em Brasília só tem corrupto e, portanto, você joga a culpa em Brasília, enquanto as pessoas que são moradoras de lá dizem o seguinte: foram vocês, fomos nós quem jogaram eles para lá. Então vamos entender como nós jogamos aqueles deputados para Brasília. No Brasil a gente utiliza o sistema proporcional de voto. Ele é um pouco complicado, eu quero tratar dele especificamente em um vídeo, mas em linhas gerais, você meio que vota no partido e os partidos mais bem votados conseguem cadeiras naquelas casas. Então vamos dizer que o partido do bom senso conseguiu lá 5 cadeiras, pela quantidade de votos que a gente conseguiu. Dentro do partido nós temos 9 candidatos. Põe esses candidatos em ordem crescente de voto, decrescente de votos, do mais votado para o menos votado. A gente pega as 5 cadeiras, e eles de fato assumem aquelas cadeiras como deputados federais. Esse sistema, ele tem a sua vantagem e desvantagem. A vantagem é que você acaba privilegiando as ideias políticas, porque quem vota no partido do bom senso acredita que as ideias que esse partido defende são compartilhadas entre os candidatos deles. Então, se for votado A ou B, tanto faz. Essa é a ideia do voto proporcional. Mas ele tem um defeito. Você já ouviu falar dos puxadores de votos, né? Aquelas pessoas que vêm, puxam muito votos, e o pessoal que vem no rabo, né, como é chamado, rabo eleitoral, tem pouco voto e acaba entrando. Enquanto em um outro partido alguém teve uma votação expressiva, porém o partido em si não conseguiu uma grande quantidade de votos. Então tem pessoas com poucos votos que entram no Congresso e outros com muitos votos que acabam não entrando. Essa é uma crítica ao sistema proporcional. Isso cria, querendo ou não, um distanciamento entre o eleito e o eleitor. Essa é uma grande crítica ao sistema proporcional de voto. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: ano que vem, em 2022, nós teremos eleições para deputados federais e estaduais. E a gente acaba nem lembrando. É muito importante que a gente saiba, a gente lembre em quem a gente votou, por alguns motivos. Entre eles, os caras ficam 4 anos ganhando altíssimos salários e alguns penduricalhos e não são infernizados um único momento por nós. A gente tem que lembrar que eles são servidores, não são autoridades, são servidores, estão lá para nos servir. Então eles têm que prestar conta para o eleitorado dele. O político teme uma única coisa: não ser reeleito. Então eles têm que prestar contas para a gente, sim. Segundo, a gente tem algumas votações importantes, como foi o caso do orçamento de 2022. Lá tinha um fundão de 6 bilhões. É importante a gente, eleitor, cobrar os deputados para votar contra o fundo eleitoral. No caso aqui eu estou dando um exemplo que já passou, mas só para ilustrar. A gente precisa ter essa conexão com o eleito. Eles não podem estar sozinhos lá, eles são servidores. E o negócio só cresce com o olho do dono. Na verdade, o porco só engorda com o olho do dono. É a mesma coisa, eles são nossos empregados, a gente não pode deixar eles à revelia. Como eu falei aqui, vai ter um fundão de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais é muito dinheiro, a gente às vezes perde a noção.
mas pense que 6 bilhões de reais daria para dar um auxílio emergencial de R$1.000 para 1 milhão de pessoas durante 6 meses. Então não vem falar de falta de dinheiro, é falta de prioridade. Essas pessoas que votaram a favor desse fundo, em 2022, vão pedir os nossos votos. Não tenham dúvida nenhuma. E o pior, com o nosso dinheiro. Lembre-se deles, não só em quem a gente votou, mas também como que eles votam. Como eu disse, a única coisa que eles temem é não ser reeleito. O poder legislativo, ele normalmente é deixado de lado. A gente pensa muito em executivo, muito em presidente, muito em governador, blá blá blá, mas esquece também deles. E a gente viu ultimamente que o Congresso está tendo muito protagonismo. A gente fala da tal governabilidade por conta disso. Você precisa ter harmonia entre os poderes. E se um dos poderes, que no caso o legislativo, não quer, o executivo às vezes tem que ceder e aí inicia o toma lá da cá. Portanto, responsabilidade no seu voto em 2022. Esse foi um pequeno resumo, bem resumido, sobre poder legislativo. A gente podia ficar horas aqui, mas essa não é a ideia do canal. A gente quer trazer aqui linhas gerais para você ter consciência da sua função como cidadão. Então, já passando para o encerramento, se você tiver alguma dúvida, às vezes sempre tem, deixa aqui no comentário, lembrando sempre do bom senso e do respeito com a opinião alheia. Eu quero pedir também para você se inscrever no canal, tá? Deixar o seu like, se você gostou, é importante para a gente saber se a gente está no caminho certo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ser interessante saber um pouquinho sobre o poder legislativo. E é isso, até um próximo vídeo. Tchau, tchau!